Santa Casa de Aparecida anuncia a suspensão de mais de 160 cirurgias e 1.000 consultas com médicos especialistas que estavam agendadas para fevereiro. Impasse com o governo do estado também pode interferir nos atendimentos da UTI. Motorista de carro de luxo fura sinal vermelho e bate em ponto de ônibus em Taubaté. Pacientes com suspeita de coronavírus recebem alta em São José dos Campos. Defesa Civil alerta para riscos de tempestades neste fim de semana com acumulados de chuva que podem chegar a 100 milímetros. Aeroporto de Guaratinguetá entra na rota das privatizações do governo do estado. E na nossa agenda cultural, Forró na Praia, Fala Mansa canta neste fim de semana no Litoral Norte. Sexta-feira, 31 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A partir de amanhã, a Santa Casa de Aparecida, o único hospital da cidade, que é referência também para outros 17 municípios aqui da região, vai manter apenas as cirurgias e atendimentos de urgência e emergência. Consultas e cirurgias eletivas que estavam agendadas para o mês de fevereiro foram suspensas. O motivo é a falta de recursos que deixaram de ser repassados pelo governo do estado após o fim de um convênio. Situação que preocupa quem depende do SUS para ter acesso à saúde. A Santa Casa de Aparecida respira por aparelhos. A partir de amanhã, todas as cirurgias e consultas que estavam agendadas no hospital, que tem 95% de seus atendimentos pelo SUS, vão estar suspensas. O motivo é a demora do governo de São Paulo para a renovação de um convênio. O contrato com o estado terminou em dezembro e só foi renovado ontem. Como o hospital ficou um mês sem receber a verba de R$ 135 mil, o serviço só deve voltar a funcionar em março. O convênio do Pró Santa Casa foi assinado ontem, né? Nós fizemos a assinatura digital, foi encaminhado já ao governo do estado. Agora nós precisamos aí da publicação no Diário Oficial e a partir da publicação o recebimento da primeira parcela, né? E o que nós solicitamos também ao governo do estado é que isso fosse feito retroativo a janeiro, para não prejudicar os atendimentos que a gente fez no mês de janeiro. E esse dinheiro nós utilizamos para pagar os médicos dessas cirurgias. Então, sem a assinatura deste convênio, impossibilita com que a gente realize esses procedimentos agora em fevereiro. Os 165 pacientes que haviam agendado cirurgias e os 1.000 que iriam consultar com especialistas em fevereiro tiveram os procedimentos remarcados. A situação deixa a população preocupada, já que o hospital é referência para 17 municípios da região. Me preocupa muito. E aqui a gente depende daqui, né? Eu sou de Potim. A gente depende daqui. Essas são pessoas que não têm recursos próprios e depende do SUS e suspende uma cirurgia. É uma coisa grave, né? É um caso muito grave, porque a Aparecida, ela só não é o povo daqui, como o povo de Roseira, do Potim, e o povo dos romeiros que vêm para a cidade, né? Para os peregrinos que vêm para cá. E é um absurdo, tão caos. É triste, a saúde está triste aqui no Brasil, em São Paulo, e aqui a Aparecida também está triste, está precária a saúde, infelizmente. O funcionamento da UTI da Santa Casa aqui de Aparecida também corre o risco de ser interrompido. Isso porque faz um ano que o governo do estado não renova o convênio responsável por custear metade das despesas da unidade. Por enquanto, ela é mantida com verbas de emendas federais repassadas ainda no ano passado. A UTI oferece 9 leitos de internação e recebe, em média, 30 pacientes por mês. O Frei, que administra o hospital, diz que ainda não há previsão de quando o governo do estado deve renovar o contrato deste outro convênio. Enquanto isso, o hospital fez o pedido de mais emendas federais de custeio para 2020 e aguarda a resposta. Tudo aquilo que é urgência e emergência da Santa Casa, nós não iremos suspender. Tanto internações clínicas, né, quanto serviço de UTI, a princípio não. Agora, caso a gente não consiga a assinatura do convênio da UTI com o governo estadual, aí nós precisamos fazer uma comunicação com 90 dias de antecedência ao Ministério da Saúde, para aí sim suspender os atendimentos da UTI. A Santa Casa é a única unidade hospitalar que oferece serviço de internação na cidade. Dos 50 médicos que trabalham no local, 12 atendem exclusivamente a UTI.
para a população, já passou da hora deste clima de incerteza acabar. A gente paga os impostos, o governo não reverte isso em saúde, em segurança, é complicado. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os convênios ainda não renovados com a Santa Casa seguem em fase de formalização. E outra preocupação é que Poti encerra o mês de janeiro com 500 casos confirmados de dengue. É a cidade com o maior número de pacientes com a doença na região este ano. Outras 300 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. O município soma ainda 3 notificações de Zika vírus em gestantes. Homens do Exército seguem na cidade para auxiliar os trabalhos dos agentes nas vistorias das casas e a unidade básica de saúde do centro continua funcionando 24 horas. No ano passado, Poti havia registrado 1.600 casos de dengue. Poti, que é coladinho ali em Aparecida, né? A Prefeitura de São José dos Campos confirmou hoje que os 2 pacientes que estavam internados com suspeita de coronavírus já receberam alta. O homem de 37 anos que estava internado numa área de isolamento no Hospital Vivale foi liberado esta manhã. Ele voltou recentemente de uma viagem da China quando apresentou sintomas de uma doença respiratória. Já a paciente de 51 anos que estava no pronto atendimento da Unimed recebeu alta ontem, mas os 2 continuam sendo monitorados e a recomendação é que eles evitem contato com amigos e familiares. O resultado do diagnóstico deve ser divulgado em 15 dias. Ainda não foi localizado o motorista que furou o sinal vermelho e atingiu um ponto de ônibus em Taubaté. O acidente aconteceu durante a madrugada e foi flagrado pelas câmeras do COI. As imagens do Centro de Operações Integradas, o COI de Taubaté, mostram o carro de luxo em alta velocidade pela Avenida Charles Schneider. O veículo fura o sinal vermelho, sobe a calçada e bate no ponto de ônibus. Em seguida, o motorista retira o carro, para no meio da avenida e sai do veículo. Logo depois, uma viatura da Polícia Militar chega ao local. Assim que a polícia sai, o motorista que causou o acidente volta. O ponto de ônibus ficou totalmente destruído e precisou ser isolado para que pedestres não se machucassem ao tentar passar pela calçada. Com a força da batida, o para-choque com a placa do carro também caiu e ficou no local do acidente. Informações que vão ajudar a polícia a identificar o responsável por esse dano ao patrimônio público. Motoristas do transporte público de Jacareí fizeram protesto esta manhã para reclamar da fiscalização dos corredores para ônibus. O sistema começou a valer no último dia 20 e, segundo o Sindicato dos Condutores, motoristas foram multados por falta de orientação prévia da Prefeitura. A Operação Tartaruga atrasou a saída dos coletivos, que só voltaram a pegar passageiros às 9 da manhã. Após uma reunião, agora à tarde, com a administração municipal, ficou acordado que os ônibus estão autorizados a realizar as ultrapassagens nas paradas de ônibus e as multas serão canceladas pela empresa JTU, responsável pelas cobranças. Um homem morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada de hoje na rodovia Rio Santos, em São Sebastião. A vítima estava em um ponto de ônibus e, durante uma abordagem de rotina, teria apontado uma arma para policiais que reagiram. Durante os disparos, o homem tentou se esconder em uma área de mata quando foi baleado. Os bombeiros foram acionados, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio por intervenção policial. Depois do intervalo, na rota dos voos, Guaratinguetá pode receber aviões comerciais com a possível privatização do aeroporto da cidade. E ainda a Defesa Civil faz alerta para chuvas fortes na região neste fim de semana. Hora certa para você, 6 horas e 59 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.